Olá, bem-vindo, bem-vinda. Você sintoniza no podcast Papo de Líderes, uma produção do escritório Máximo Fornari Advogados. É uma satisfação ter você que nos acompanha de todas as partes do país e também, por que não dizer, de fora do país. Aqui a gente trata o direito sem juridiquês e eu diria o principal, ouvindo os nossos empreendedores, as nossas empresas, os bastidores das conquistas e também dos desafios que certamente vão interessar muito quem está aí do outro lado e principalmente a gente que vai estar com o nosso convidado. E por falar em convidado, hoje nós temos a satisfação de receber ele que é nosso amigo, nosso cliente também do escritório, com muito orgulho, com muita satisfação e gratidão. Nós recebemos aqui o Carlos Alberto Nunes Marques, o Beto que entre tantas outras coisas que vai falar para a gente, nos ensinar muita coisa, nos inspirar muitas coisas. Ele é CEO da Clínica Médica Biguaçu, Santa Catarina, uma das referências hoje em especialidades de saúde e também CEO da CMB Cartões, que promove o acesso à saúde de milhares de pessoas. Eu quero, para conversar junto com o nosso convidado, trazer aqui o meu sócio, meu amigo, professor Leonardo Fornari. Leonardo, satisfação mais uma vez estarmos juntos e trazermos aí mais um convidado. William, né? Prazer estar aqui em mais um podcast. Né, fico muito feliz, né, com a idealização desse sonho, né, a realização desse sonho e sobretudo, saudar o pessoal que nos acompanha, tá aqui, né, nesse podcast que busca, né, como a gente fala, trazer exemplos, né, trazer também a importância de uma assessoria jurídica, né, e com isso, claro, aqui eu acho que tanto nos honra a presença do Beto, né, que se tornou um amigo, né, que eu tenho orgulho de advogar cerca de 12 anos ou até mais, né, e eu costumo dizer que é um exemplo, né, de pessoa, né, de conhecendo a história dele, acho que inspira muito. E, além de tudo, né, eu costumo dizer que na minha nova etapa, o Beto também inspira como pai, né, eu sempre falo isso para ele. Então, seja muito bem-vindo, Beto. Aqui é um prazer te receber. Valeu, obrigado vocês aí. Me deixou até, sinceramente, envergonhado, constrangido, porque é muito elogio e eu agradeço e é recíproco. Léo, sabe que como advogado existe até aquela parte que é de separação, então, né? A gente é um casamento que deu certo, sabe que bom, né? Que aí não dá esses problemas aí, né? Eu acho que no momento que o cliente também entende o profissional que está trabalhando, seja até em qualquer área, né? Isso é uma coisa positiva, porque não dá para a gente querer que o médico seja o super-homem, né? Seja o Deus que vai te curar, o advogado que vai resolver todas as coisas, porque existe nas suas áreas bastante limitação, né? Vocês têm uma limitação muito grande, porque o que vocês vão preparar vai ter uma pessoa que nem está aqui para avaliar. E ela quer isso mastigadinho. E o que ela vai decidir também tem peso muito grande. Então, esse relacionamento duradouro de confiança com um escritório de advocacia é muito positivo, porque você acaba entendendo isso, né? Que vocês sempre me passaram o lado que vocês encontram de barreira, porque senão eu vou achar que vocês são incompetentes. E, na verdade, se eu entender que a gente tem que estudar muito, trabalhar muito para poder gerar informações, como o nosso professor Leonardo nos ensinou, né? De que eu tenho que dar para o juiz o seguinte: ele é uma pessoa que não tem conhecimento da causa, eu tenho que mostrar por A mais B que seria ser favorável ao que eu estou sugerindo, mostrando e provando, vai dar tudo certo. Então, acho que esse relacionamento duradouro é isso, é igual médico. Às vezes o paciente chega lá na clínica e vai para o médico achando que o médico vai curar ele definitivamente. Mas o Beto, eu quero fazer uma reclamação para você, pô. Eu quero meu dinheiro de volta. Que dinheiro? Eu gastei R$ 380 no medicamento, o médico falou para mim que era um medicamento de última geração e não funcionou. Gente,
Pode reclamar, mas reclame com o laboratório que desenvolveu. Ele que falou que era a última geração. A gente só sugeriu ele porque o laboratório falou que era isso. E aí não pode cobrar do médico milagre, né? Porque um corpo é diferente do outro. Então, no momento que o paciente entende que o médico não está ali para fazer brincadeira, é uma vida que está trabalhando, e que se você confiar nele e falar para ele o que está acontecendo, o que você está assim, esse medicamento não deu certo, vamos tentar outro. Né? Vamos buscar então outro exame de diagnóstico para ver o que está acontecendo. Então vamos procurar outro especialista ortomolecular para saber o que tuas células estão reagindo com esse medicamento. E aí ele está tendo um profissional que está se envolvendo com o problema dele, porque se ele bater de frente já na hora, vai procurar outro, aí fica pingando de um profissional para o outro, e isso acontece também muito em direito, porque às vezes ele quer que você, o advogado, pressione o juiz, e que na verdade dele o juiz tem que entender que é verdade, às vezes não é, e aí ele sai daquele advogado, vai para o outro, e na verdade todos são ruins, porque o que ele quer é impossível, né? Então vocês passam por esse desafio grande, né? Com certeza. Agora, Beto, aproveitando essa tua reflexão, principalmente trazendo para o mundo da saúde, ou usando o mundo da saúde como exemplo dessa reflexão, na tua fala também tem muito do paciente, como nós estávamos falando nos bastidores, né? Como assim do paciente? Tem muito da disciplina do paciente. Não adianta ter o melhor medicamento do mundo se o paciente continua, como eu, né, comendo muitas vezes errado, né? Um exemplo. Mas por que eu estou falando de disciplina? Porque eu queria te ouvir para alguém que foi ator de peça infantil, taxista, vendedor de balas, dono de academia, instalava sons, por exemplo, automotivo, vendia uma série de coisas e se tornou, né, e continua evoluindo com vários negócios, CEO, por exemplo, de uma das maiores clínicas aqui da Grande Florianópolis, e eu vou retomar a palavra disciplina. Qual o papel da disciplina no DNA do Beto? Vamos lá. É legal a tua pergunta, né? Porque hoje eu sinto orgulho de ter essa disciplina em todas as questões administrativas que uma empresa, seja ela qual for, tem que ter. Né? Mas quando a gente tem profissionais autônomos que trabalham para a gente, a coisa que ele mais quer é a segurança, a confiança de que o que ele produziu ele vai receber. Porque, infelizmente, você mexer com o dinheiro dos outros é uma coisa que pode acontecer com facilidade, mas você saber segurar que o dinheiro dele é dele, você não pode usar emprestado, é uma coisa que poucos conhecem, né? Então, assim, eu já tive até um advogado que era para ele ganhar uma causa, que já estava num processo jurídico aqui em Florianópolis, de uma grande construtora, não vou falar o nome, é claro, mas é uma grande mesmo, gente. Edifício top de luxo. E o que aconteceu? Uma da parte da indenização ele pegou e estava precisando de dinheiro e foi usar para alguma coisa. Eu falei, não, olha, eu não admito que você pegue o meu dinheiro, que era direito meu, e vá usar porque você está apertado. Você está apertado, você vai trabalhar mais. Né? Tem a disciplina, então dê o que é do cliente, devolva o que é do cliente, o que é do médico, do advogado, pegue a sua parte, mas o que é a fração do outro, dê. Né? Então, lá na clínica, a gente zela muito por manter, primeiro, valores que muita gente às vezes ouve muito falar em valores, mas não sabe, não entende o que é a essência de valor, né? Então, só para lembrar, para quem está até nos assistindo aqui, valor é aquilo que você não abre mão, não tem jeito. Eu não como doce que eu sou contra açúcar. Eu não como carne que eu sou vegetariano. Ah, então come peixinho. Gente, a carne eu não vou comer, é de um animal. Né? Ah, come um filezinho de frango branquinho. Não é a carne vermelha ou branca que vai diferenciar. Eu não como carne, tem que matar um animal para me comer. Então, valores é coisa que você não abre mão. E um dos valores que eu tenho na minha clínica é sobre o respeito de cada profissional, o respeito de cada paciente que vai na minha clínica e o respeito de cada profissional, independente do carro dele lá dentro. E dentro desse respeito, não é só você criar uma vez, você não dá manutenção. Você tem que criar e ser firme e forte, porque vai haver um monte de desafios durante esse percurso que vão ter pessoas que vão querer impor da maneira dela.
E eu acho que cada um, que você que está assistindo, o William, o Léo, né, toda a produção que está aqui atrás, dentro do seu conhecimento, da sua experiência, né, vai achar que a sua forma de trabalhar, de conduzir a vida está certa. E quem sou eu ou você para discutir sobre isso? Mas dentro da sua empresa, você tem que botar as suas regras e aí não deixar ninguém mexer. Porque se uma empresa tem que ter uma personalidade, uma alma, um espírito, alguma coisa. Se ela não tiver, aí é o 6 por meia dúzia. Pois está cheio de advogado querendo trabalhar aí, e tem aqueles que se destacam, como o escritório que atende a Clínica Médica Biguaçu e outros médicos lá da clínica também, e outras clínicas que já foram vendo os resultados, né? Porque, na verdade, a gente não tem o escritório, esse que nós estamos trabalhando já há mais de 12 anos, porque a gente tem por comodismo. É porque existe toda a assessoria jurídica, informações. Outro dia chegou uma informação que eles me mandaram que eu fiquei apavorado, mas eu nem imaginava, não tinha visto notícia em rádio nenhum. Chegou de primeira mão e falou: olha, Beto, cuida disso aqui, né? E eu achei interessante porque, às vezes, é nesse intervalo de tempo, e tanto na saúde como no direito, vou até ficar usando essa analogia, gente. Às vezes o tempo ele é primordial. É um recurso que não entrou a tempo, dançou, né? Então, assim, é médio ou um exame que não fez a tempo, descobriu tarde. Então, assim, essa assessoria jurídica que o escritório aqui tem essa preocupação em dar, é tipo aquele teu despachante que te fala: ô, teu IPVA está vencendo, quer pagar em 10 vezes, é hoje, senão você vai ter que pagar... Tá entendendo? Esse escritório trabalha dessa maneira. Não avisando do IPVA, mas da parte que vai favorecer para que você tenha uma coisa. Eu até vou usar uma frase que eu escutei outro dia. O negócio não é você... Para você não ficar tendo que encontrar soluções para o problema, a melhor solução é você não ter problema, né? E um escritório forte, ele faz com que você siga essa filosofia, esse pensamento. Evite de ter problema, que você vai ter menos problema. Ponto final. Então, sou muito contente de estar com vocês aí esse tempo todo e ter essa assessoria, porque o empresário hoje ele está pisando em ovo e não pode quebrar, né? Então, tem que andar sempre na linha. No início parece que é muito prisioneiro o negócio. Poxa, então para ser empresário eu tenho que andar nesse inferno, não posso nem... Não, não é não. No início você vai achar isso, depois você vai ver que... Depois de alguns processos, né, você vai começar a ver que como que uma assessoria boa jurídica é boa. Pode ter certeza. E um detalhe também, uma frase muito interessante. Você vai saber muito bem a diferença de o que um advogado bom cobra e um amador cobra, é quando o resultado do amador é negativo e o que te cobrou a diferença do bom profissional dá positivo para você. Aí você vai falar assim: quantas vezes eu devia ter mudado? Então, assim, eu deveria ter mudado, mude agora. Porque depois que acontece um monte de coisa, que esperteza nós temos aí, né? Então, assim, tem que fazer alguma coisa, faça já. Não, e aí bacana, né, Beto? Uma coisa que a gente nota ali do dia a dia, eu acho que foi um diferencial, né, do trato, esses muitos anos com a Clínica Biguaçu, né, contigo, foi ter a abertura para prevenção também, né? Acho que até por lidar com a saúde, saber que é importante na saúde, como é difícil, né? E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, ao empresário, né, fazer algo antes de ter aquele prejuízo, né, antes de ter um processo. Acho que sempre se preocupou com isso, né, com a questão preventiva. Eu queria que falasse assim, como que é isso, tu sempre pensou dessa forma, foi depois de algum prejuízo? O que te levou, por exemplo, a ter sempre uma atitude, que eu noto isso não só na área jurídica, em outras áreas, vigilância, né, e contabilidade e tudo mais, a ter essa postura preventiva, que te levou a ter esse pensamento com o tempo, até para passar a experiência para o pessoal que é empresário novo, né? Pois é, né? Realmente o tempo, infelizmente, ele não é um lapso temporal. O tempo, ele tem o que você pode absorver, as coisas que vão passando com o tempo, ou também você pode... Eu já tive um funcionário de raio-x que ele errava todos os exames de raio-x, ele errava, né? Então, passou muitos anos, ele não aprendeu a bater o raio-x.
Então, o tempo foi mostrando o seguinte, né? Eu acho que a gente tem que ter também desenvolver a questão assim, de visão. É muito legal quando a gente vai numa empresa, visão, missão. Gente, é muito legal, é muito bonitinho protocolar. Mas o que eu quero dizer? Sem contar a visão, essa visão empresarial. Mas hoje mesmo eu estava conversando com uma empresa que está fazendo umas reformas e está tendo uns problemas, que assim, quando eu fui montar minha clínica a primeira vez, mas eu já tive academia nos Estados Unidos. A primeira academia na cidade de Biguaçu foi a minha, né? Um apartamento que a gente tem lá, que a gente aluga lá nos Estados Unidos pelo Airbnb da Disney, ele tá lindo, um apartamento temático, com cápsulas que as crianças vão dormir. Eu não estou aqui divulgando, mas e aí, Beto, você contratou quem era o arquiteto que fez esse projeto? E tem bastante nos Estados Unidos, tem assim, você vai comprar uma casa, geralmente quem vai daqui do Brasil vai morar nos Estados Unidos, eles acabam procurando uma vida melhor e já começar do topo. Porque você está mudando realmente de um país cheio de limites, não financeiro, que tem bastante dinheiro, mas limite que o pessoal não deixa as coisas crescer, né? E aí quando vai para lá, que é uma casa top. E aí vai lá e contrata esses designs de interiores. E eu não utilizei o design interior, com todo respeito a eles lá, mas é que eu já tinha uma visão do que eu queria. Eu queria umas cápsulas igual do que tem nas naves espaciais, para que as crianças queiram dormir ali. E, além do mais, quando elas voltem para suas casas, para sua vida normal, elas venham comentar sobre isso. Na minha clínica também, eu já tinha uma visão, quando fui fazer o prédio da clínica, de tudo que eu queria. Isso não tinha nem no projeto ainda. Então, por exemplo, eu queria o térreo, eu queria uma farmácia, uma ótica, um laboratório. E passei para quem? Para o artista que pode fazer isso, o arquiteto que foi desenhar o projeto que eu queria, né? É que nem na parte jurídica. Eu falo, eu estou com um problema, falo para os artistas aqui que dominam a área de advocacia e eles preparam, então, elabora da forma que tem que ser elaborada, os protocolos que os processos jurídicos têm que ser feitos, né? E aí, assim, as coisas andam. Então, a primeira coisa é a visão de quando eu quis as coisas ali, a organização da farmácia e tal, que eu vou chegar nessa visão de segurança, é que eu também fico pensando os problemas que eu posso ter. Então, nada melhor que eu chegar, né, e ligar para o escritório aqui e falar assim, gente, é o seguinte, eu estou sentindo que quando tem um problema aqui na clínica, entre funcionários, eles estão tentando resolver quase num octágono de luta. Não, Beto, não deixa, porque pode entrar assédio moral. Eu falei, então tá bom, era isso que eu queria saber. Então eu fico, infelizmente, pensando em coisa negativa para não ter a coisa negativa. Aí eu conto com ele, com a equipe do escritório aqui, para poder me assessorar. Agora, se não tem ninguém, sabe o que acontece? Ninguém que conheça esse negócio, você sabe o que acontece, né? Ontem aconteceu uma coisa, vou fazer uma comparação. Ontem a gente estava alugando uma casa lá em Orlando, que o nosso hotel está lotado. A gente vai ter que ficar no outro local. Fico contente por isso. Mas aí eu falei assim, fecha o negócio aí. Beleza. Fecha já para garantir, porque a gente tem que ter apartamento acessível para cadeira de roda. E é muito difícil, mesmo nos Estados Unidos. E aí fechou. Fecha logo, falei para minha filha. Ela fechou. Aí ela falou assim, pai, caramba, olha só, a gente manda um textinho só quando a pessoa fecha a locação com a gente manda só um pequeno texto. Olha só o texto que essa mulher mandou pra gente, essa anfitriã. Eu falei, nem lê. Ela falou, eu vou ler. Eu falei, tu que sabe. Daqui a pouco ela falou, pai, não pode fumar. Mas aonde, filha? Dentro de casa a gente não fuma. Não pode fumar nem dentro, nem fora, nem no condomínio. Então pode mandar mensagem, Bia, adoramos sua casa, excelente pra gente, mas não pode fumar nem em Orlando, nem nos Estados Unidos, a gente vai para outro lugar. Aí ela mandou a mensagem para a Bia. A Bia imediatamente, não, pode fumar na piscina, só não pode fumar dentro. A gente sabia. Então, aí com o que eu quero dizer com isso? É que eu não preciso ler a Constituição Federal, não preciso ler, gente, não vai dar tempo na vida de você fazer contabilidade, administração, engenharia e ser bom em tudo. Você tem que contratar bons profissionais para que você não se incomode durante a sua vida aqui na Terra, porque é passageira. Então, o que acontece? Quando eu tenho essa visão assim, William, Leonardo, eu estou pensando, Ademir, eu estou pensando numa situação aqui tal, o que vocês me dizem? Aí vão, Beto, dá um tempo, a gente vai dar uma estudada.
Ó, Beto, é melhor assim, é melhor assado. Olha, e às vezes eu escuto até coisas que eu não gostaria de escutar. Mas, por exemplo, Beto, infelizmente não dá desse jeito. Vamos tentar da outra maneira. Porque por mais que a gente ache que é assim, a gente já até viu jurisprudência. Olha só, esse trabalho que é o que faz um advogado, a gente não está dando curso para advogado. A gente está falando o que faz diferença de um para o outro, e a gente pode falar isso 1000 vezes, porque quem gosta de trabalho vai trabalhar e quem não gosta não vai. A diferença de um pedreiro bom e um matão é que um sabe que tem, os dois sabem que tem que fazer o certo, mas um faz e o outro não faz. E em qualquer profissão. Então, é esse feedback que vocês dão para mim, para minha empresa, minhas funcionárias toda hora, né? Beto, está acontecendo uma situação aqui, o paciente chegou, o médico, por exemplo, o médico foi embora e não quis atender o paciente, porque o paciente se atrasou 5 minutos. Ele falou que vai processar a gente. Ó, entra em contato com o nosso escritório lá e vê se isso é cabível ou não. Aí o escritório fala, não, Beto, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ou então, não, Beto, olha, para não dar incomodação, fala com ele lá, tenta entrar. Né? Então, assim, essa parte de suporte jurídico é muito legal, porque senão a gente fica realmente, sabe o quê? Toda hora errando. Gente, não dá. Século XXI não tem mais como ficar aprendendo com erro. É perda de tempo. Agora, Beto, aproveitando, né, e principalmente você que nos acompanha, né, e pensando assim, poxa, o Beto, administrador, CEO de uma clínica médica, quando eu estive, por exemplo, na clínica Biguaçu, numa primeira vez, eu me impressionei. E vou dizer por que que eu me impressionei. Não foi só pela diversidade ou multidisciplinariedade de especialidades médicas ou até de nutrição ou de dentistas, na área de odontologia, enfim. Mas uma das coisas que me impressionou, viu, Beto, é a tua generosidade. Eu vou explicar melhor isso, porque quando você fala em Disney, e num primeiro momento pode até passar despercebido para quem está ouvindo, mas quando eu entrei na clínica médica Biguaçu, imagine você, uma mãe entrando com uma criança no colo, no elevador, todo temático das fadas, das princesas Disney, numa clínica médica. Imagine a face daquela criança. Eu não preciso nem descrever a minha emoção. Realmente foi muito transformador. Isso eu gostaria também de deixar claro, viu, Beto? Porque o Beto, ele tem essa generosidade de conhecer o mundo e também trazer para esse universo que muitas vezes tem dor, tem medo, tem insegurança e precisa, muitas vezes, te até se emociona um pouco, de uma dose de carinho, de afeto, sensibilidade. E também, muitas vezes, esses gestos ou essas atitudes estão nas pequenas coisas, nas mais singelas, que seja uma princesa desenhada na parede. E aquele rosto da criança realmente me transformou o dia, porque muito possivelmente ela estava com dor e a mãe muito possivelmente vinha de uma área vulnerável, né, e estava com muita dificuldade. A gente percebeu, e de toda dificuldade, mas ela acreditava naquilo e ela se sentia bem. Quebrou o Aquilo, gelo, de né? certa forma, não só isso, e amenizava aquele sofrimento, a condição que talvez aquela mãe vivia. Então, eu queria te dizer isso, né, que eu senti isso, e de que forma, assim, porque tu acredita muito no lúdico também como uma forma de esperançar, né? De remediar muitas vezes, se não curar, mas de remediar muitas vezes as dores das pessoas, que às vezes não são só físicas, né? Não, isso é verdade. É porque a questão de botar Disney lá é que assim, gente, eu tenho cliente com 1 mês de vida, com 6 meses, com 1 ano, 2 anos. Não é porque ele não tem condições de ir sozinho, mas ele é meu cliente. Eu tenho que tentar conquistar ele para que ele se sinta ali num ambiente agradável para ele. Então, assim, eu boto isso aí para as crianças se sentirem bem. Porque senão fica aquela coisa toda branca, ou toda bege, uma frieza tão grande, gente, né?
E a mãe, como você falou aí, eu concordo, vou usar as tuas palavras, minha mãe se sente mais confortável, porque ela fala, meu filho está mais relaxado aqui, eu não vou ter que brigar com meu filho no momento que ele está doente, né, para poder convencer ele que aqui é o lugar que ele vai se curar, que a criança não está sabendo disso. Então, assim, dentro dos consultórios também tem um monte de bonequinho, tem toda essa a coleção de bonecos que as crianças às vezes ficam ali, ó, olhando, mãe, me leva lá, só quero ver o boneco, que já está boa, né, e claro que no fundo, como tem o ditado, né, falem mal ou falem bem, mas falem de mim, né? Então, o objetivo além desse objetivo humano, de humanização, tem também assim, eu fico feliz quando as pessoas falam assim, Beto, o dia meu filho me obrigou a ir lá na tua clínica porque queria mostrar para o amiguinho deu teus bonecos. Eu falei, que legal, já valeu a pena botar os bonecos lá, né? Sabe e essa parte que você falou de se envolver, se doar, se humanizar, que é o que vocês trabalham bastante, o escritório aqui tem bastante dessa parte assim, de viver contigo o teu problema naquele momento. O que eles fazem depois para descartar e viver a vida deles, não sei, mas eles fazem isso. É que assim, quantas vezes teve pessoas querendo consultar comigo? Beto, a funcionária minha fala assim, o senhor fulano já veio aqui várias vezes, quer consultar contigo, já explicamos que você não é médico, já explicamos que você não atende, mas quer. Mas por quê? Porque quando você começa a praticar coisas boas, sabe? Pensar em coisas boas, eu acho que existe uma aura ao redor de você que transmite isso, contagia as pessoas. Então, eu já falei com o médico lá na clínica que assim, olha, se entregue um pouquinho. Porque que, senão, se eu for competir com você, é capaz da pessoa, não quer naquele, não, vou nesse. Porque esse está mais aberto para te escutar, né? Igual na área de direito também, né? Que infelizmente eu não nasci com vocês, eu adoraria, eu acho que minha vida teria que ter despencado e decolado bem mais rápido, mas assim, já tive experiências muito negativas, que é aquela pessoa que, não, comigo aqui, gente, beleza, fez aquele cenário, soltou fogo, estourou aqueles negócios de papelzinho, mas no dia que tinha que estar lá, esqueci, Beto. Não, acabou-se. Então, assim, essa questão de se humanizar, se envolver com o problema do cliente, que vocês fazem isso, vocês acabam absorvendo para vocês, vendo assim, não, agora o Beto, a Clínica Médica Biguaçu está precisando da gente. Então, agora a gente é Clínica Médica Biguaçu agora. Se eu fosse o dono da Clínica Médica Biguaçu, nessa situação, o que eu faria? É assim que eles trabalham aqui. Aí eles começam a pensar da forma... Tipo assim, Beto, vai para casa dormir agora, que agora a clínica é nossa. Depois a gente diz para você o que a gente vai fazer. E isso, gente, procure. Você, não vou dizer procure, você já viveu isso aí. Você já viveu, eu não estou fazendo propaganda de vocês, não isso aqui não foi o objetivo, não é esse, o objetivo é outro, mas eu estou dizendo assim, você já passou por isso, porque eu já passei por isso, todo mundo que vive, que precisa de um advogado ou de médico, já passou por alguma experiência negativa. O que não dá para a gente fazer, por exemplo, não vou deixar só na área de direito, você vai no médico, um médico te passa um óculos e aquele grau não fica legal. Você não se sente bem. Aí você volta nele e ele fala, não, isso é uma adaptação. Aí você se adapta, tenta se adaptar mais 2 meses, aí você não sentiu bem. Você volta lá, não, mas para a sua idade... Então assim, aí desiste. Se ele nunca tenta entender o que você está sentindo, né? O que você está passando para ele, a informação, aí dá murro ponto de faca. Então, agora, se ele se envolver com você, não, se você não está se sentindo bem, não adianta insistir isso aqui. Não vou fazer esse exame, agora vamos fazer um outro exame. Então, mas é que a pessoa tem que estar do outro lado, tem que estar. Porque senão não faz sentido, né? Não, e é uma coisa que a gente, né, a gente às vezes coloca, e às vezes até um obstáculo no primeiro momento, né, William? Com os clientes, o Beto já sentiu isso, né, que muitas vezes a gente tem que falar o que o cliente não quer ouvir, né, já colocaste isso. Quantas vezes, né, já teve dizendo, não, eu quero fazer tal coisa, né, às vezes até uma opinião, já tive opinião de um, né, e isso tem clientes que vêm já com a receita pronta, já tive um advogado que disse que dá para fazer, eu só quero saber quanto é que vocês cobram, a gente diz, não, infelizmente não dá por isso, aquilo, né, porque a gente preza pela ética, eu acho que assim tem que ser, tanto em qualquer área, né, administração,
contabilidade, direito, né? Então não tem na área médica também. E é isso, né? A gente não busca vender, né? Eu sei que isso é uma dificuldade, às vezes até uma barreira para chegar em algumas pessoas, porque a casa, não, então tá, então eu vou contratar o fulano, né? Porque ele disse que tem solução, né? A gente fala, depois, claro, acaba voltando, ou referindo, que não deu certo, né? Olha, realmente, vocês tinham razão, né? Isso acaba voltando, só que eu acho que é importante, né? Esse não também para o cliente, né? Isso faz a diferença. E também, né, noto que isso eu acho também um segredo de sucesso de vocês, é saber acatar o não, né? Tem muita gente que só procura o advogado, como já teve exemplos, né, que a gente teve litigando, que outra parte dizia, olha, melhor você fazer dessa forma, a gente sugeria, né? E diz, não, não, mas o meu advogado lá disse que eu vou conseguir, eu vou ganhar, e aí acabava perdendo, né? Então, uma coisa que acho que tem que ter, né, esse discernimento, ouvir quem tem experiência, né? Eu acho que também é um dos interesses nossos aqui, né, de expor não só a questão jurídica, mas também a tua experiência como empresário, né? Como tu disseste, só depois de muito, assim como na advocacia, depois de muito tempo que a gente consegue engrenar e, e cada vez mais ter sucesso, isso aos poucos. Eu também acho que, né, o teu sucesso ali, todo mundo fala, diz, nossa, que maravilhoso, né? Tudo que o Beto construiu. Nossa, foi muito suor, né? Muita com o tempo e tudo mais. Acho que isso também tem a ver com a tua personalidade, teu caráter de saber ouvir e respeitar as pessoas, né? Sempre quando a gente batia meio de frente, eu lembro que desbravejava às vezes, queria bater o telefone na cara, né? Depois respirava e dizia, não, eu vou acatar o que vocês falaram, eu sei que falaram pro meu melhor, e acabava depois, né, agradecendo, mas eu sei que tem né, essa Não situação. chega a essa altura, Não, né? não, mas a gente nota mais que ou menos fica- isso, é. E sabe uma A gente questão- fica mesmo Fica, chateado. fica chateado, claro. E sabe uma questão, viu, Beto Leonardo, que eu fiquei pensando agora também? O contrário também é verdadeiro. Nem sempre a gente tem razão. Nem sempre a gente vence. Muitas vezes ou são nas perdas que a gente tem, num litígio que eventualmente não é vencer ou perder, mas um litígio que a gente eventualmente acreditava numa perspectiva e deu outra. Isso também gera aprendizado, né? E eu acho muito importante também, né, é essa característica, né, de também o Beto compreender isso, né? Muitas vezes a gente também precisou de um tempo para pesquisar. A saúde é um mundo. É como se colocasse, como falou o Beto, né? Cada um vai, né? A gente procurou eventualmente, né, fazer as especializações, mas não basta. É preciso viver uma clínica, é preciso viver a saúde para falar sobre saúde. E mesmo assim o desafio é muito grande, né? E a gente precisa sempre estar pesquisando, essa escuta é muito importante para que a gente também tenha essa humildade, como disse o Léo, claro, muitas vezes de colocar as questões para o cliente, mas também reconhecer quando em algum momento a gente tem dúvida, né? Porque nem todo mundo é dono da verdade o tempo todo. Então é para dizer o seguinte, né, aproveitando essa linha, para dizer, né, que mesmo a gente muitas vezes também erra, muitas vezes também aprende, evolui, e eu acho que esse é o barato das coisas, né, Beto? E já aproveitando para te perguntar, que tipo de perdas, tropeços, desafios, exemplos que te ajudaram a chegar até aqui, que te deixaram ainda mais forte? Bom, eu quero até falar assim, é interessante também, né, Léo? Isso é uma coisa que eu acho que o tempo vai fazendo com que vocês, nessa área em que a pessoa às vezes procura só quando a casa está pegando fogo, o avião está caindo, isso infelizmente acontece também, nem tudo é preventivo, né? Nem na saúde, nem nada. É igual um acidente de carro. Um amigo meu lá em Miami chegou para mim, não estou falando isso aí para mim esnobar de Miami, nada não. Qualquer um pode viajar para lá, é R$ 4.500 para Florianópolis a Orlando, promoção, dá para ir, paga 10 vezes, só não viaja quem não quer e quem não gosta. Mas ele chegou para mim e falou assim, eu estava com a minha filha e ele falou assim, ô Rafaela, teu pai já te ensinou como é que tem que fazer na hora de um acidente com airbag? Porque o airbag pode te machucar? Meus amigos, eu olhei assim, eu falei assim, Jesus, cada um fala o que quer, né? Mas vamos escutar, né? Porque o bom é escutar e falar e rir depois, né? Porque eu ia sair de Miami e voltar para Orlando, dirigindo, e nada melhor do que ficar
lembrando desse ensinamento. Eu falei, não, se ele gostasse de você, te ensinava. Eu falei, não, mas por favor, me ajude a ser um bom pai, né? Eu falei, meu amigo, somos amigos até hoje e tal, mas eu falei, me ajude. Ele falou, não, é assim, quando vai acontecer um acidente, você tem que, por causa daí você tem que botar as duas mãos assim, ó, antes dele estourar, porque senão ele pode pressionar, machucar teu peito como mulher. Eu falei, não, legal, viu, Rafaela? Quando você vê que o papai vai bater o carro, aí você antes se previne toda, né? Ou sai do carro antes e deixa eu bater sozinho. Gostei do ensinamento, Alex. Agora eu vou ser um pai mais prevenido, né? Mas quantas vezes eu liguei já para o Léo, e aí quando eu liguei, não é que a casa está pegando fogo, é que eu me segurei para não ligar, né? Por isso que o William estava falando assim, entender o lado do outro. E eu falei de tempo, porque você já desenvolveu a terapia de poder escutar o cliente, então tem hora que tem que contar assim, ó, mudo, porque assim, aí eu fui segurando, eu falei, não vou falar, não aguento mais, aquilo tá me fazendo mal a cabeça, eu vou ter que, pô, gente, tá acontecendo isso aqui, eu não quero isso aqui, tá, calma, peraí, ó, mas o que você tá vendo aí, do jeito que você tá falando, vamos ter que ver melhor, e você tá querendo ser o juiz, que é, quantas vezes acontece isso, a gente quer ser o juiz, não, é assim, tá errado, e aí, essas horas que se tem um advogado que fala assim, meu negócio é trabalhar, vamos meter bala. Às vezes, quantas vezes eu escutei daqui desse escritório o seguinte, você pode dar um tiro no seu pé, que se você querer processar qualquer coisa só por belo prazer e pela empolgação do que o outro quer trabalho, aí você vai pagar caro por isso. Então, assim, uma coisa que eu encontrei com vocês aqui é o seguinte, é que nem tudo dá para entrar para processar, né? Nem tudo vai ser do jeito que a gente quer. Porque às vezes a gente vai processar, né? Como aconteceu um caso lá, um cliente, um advogado, amigo meu, antigo da família, assim, antigo, assim que eu conheci com o tempo lá em Biguaçu, e me ligou, Beto, uma cliente minha, ela foi fazer exame na sua clínica, endoscopia, né? E para fazer endoscopia você tem que botar um protetor na boca, mas não é para proteger a sua boca, é para não morder a mangueira, que é uma nota, aquela mangueira que é dentro da nossa boca para fazer o exame. Então, para não morder, aí bota um aparelho igual de dentista para tu não fechar a boca. Mas é uma abertura tipo a mordida de uma maçã. Não, nem chega tanto. Mas ela tinha um problema de mandíbula e soltou a mandíbula dela. Então ela achou que foi um erro do médico. E como ela tinha que fazer esse exame constantemente, porque ela tinha um problema sério, H. pylori, uma bactéria que tinha que tratar, então você faz o tratamento, faz o exame de novo para ver se a bactéria está lá ou não. E ela foi conversar com esse amigo, que devia ser advogado, e ele sugeriu, vamos processar a clínica. Ele quer trabalho. Aí eu falei com ele assim, cara, Beto, vou processar, porque eu falei, não, beleza, você faz o que você quiser, você é advogado, mas pense bem, você vai processar tal, você está sabendo se isso é com possibilidade de um acidente, você sabe se é tu se informou disso? Porque se você tem essa amiga que você quer processar para ela ganhar alguma indenização, lembre que ela vai processar, pode ser calúnia, defamação, se não tiver prova, e pode até vir processo contra ela. Então, assim, se você gosta do seu cliente, não assuma toda a parada assim. Não sei se eu estava certo ou não, mas eu acho que o advogado ele tem que te orientar. Ó, vamos ver. Não faz isso agora. A gente até conversou no início desse podcast sobre isso, né, mas é uma coisa que a gente tem que dar muito valor ao escritório que está atendendo a gente, porque se for aquele advogado que topa qualquer parada aí, cuidado, que para ele não vai dar nada, né? Então... Beto, só uma curiosidade que eu tenho ali, que na verdade eu já conheço, mas acho que muitas pessoas têm essa curiosidade, de como surgiu a Clínica Médica Biguaçu, que é das tuas empresas, né? Vamos dizer assim, o carro-chefe, né? E quem mais te conhece é pela Clínica de Iguaçu, que é uma potência na área da saúde. Como surgiu? Até para o pessoal que não conhece, eu acho muito linda essa história. É mesmo? Então tá. Aí, Léo, essa pergunta é muito boa, né?
como é que surgiu a Clínica Médica Biguaçu. Foi sempre... Todos os meus negócios foi sempre pensando assim, onde eu podia suprir alguma necessidade. Por exemplo, quando foi vender bala na calçada de um colégio lá no Largo do Machado, no Rio de Janeiro, é porque eu via que tinha teatro lá, e que eu participei como ator de teatro peça infantil, Sete Anõezinhos, A Bruxinha de Mini-Saia, A Branca de Neve, Os Três Porquinhos, né? Mas eu percebi que as crianças que estavam ali não tinham uma pipoquinha para comer, não tinham uma bala. E gostam disso. É igual você pro cinema, é uma desgraça, mas você gosta de comer pipoca no cinema, né? E então, quando eu comecei a vender as balas, né? Foi para suprir essa necessidade. E outras coisas também, na academia lá em Biguaçu, né? E o açougue, quando eu comprei falido, eu falei assim, eu quero oferecer alguma coisa diferente para o pessoal. O quê? Carne de quê? De dinossauro? Não, a mesma carne, mas o atendimento diferente, né? E a clínica também. A clínica, na verdade, ela surgiu muito mais pelos obstáculos que eu encontrei em Florianópolis para levar meu filho nas consultas, médicas, nessas coisas, né? E isso começou a germinar na minha mente do que eu achava legal e o que eu não achava legal. Porque uma das coisas que eu percebi muito foi o seguinte, e acontece muito também, sabe, com juízes, até com advogados, quando tem recepcionista, secretário de juiz, quer ver secretário de juiz, acha que ela é a juíza, né? Ela acha que é a voz do juiz, é a palavra, aí chega lá, é um amigo do juiz, que você nasceu junto com ele, eu quero falar com a excelência e tal. Quem é você? É todo protocolo, você olha aquilo ali e fala assim, meu Deus, a pessoa nem sabe o que está falando, né? Ou então, às vezes, uma recepcionista, seja de que for, qualquer área, não importa, atende você de cabeça baixa, e depois aí o mercado está ruim, o médico sai, o advogado sai, o juiz não, né, mas o advogado sai, o médico sai dizendo que o movimento está fraco, mas o problema está ali, na entrada. Então, eu percebi isso e comecei a pensar assim, gente, não é possível que o pessoal não queira fazer alguma coisa como vocês fazem aqui, humana. Atender as pessoas com respeito, gente. Qual é o valor que tem eu ter dinheiro e, como acontece muitas vezes em companhia aérea, aconteceu de eu pegar um avião, a gente pegar um avião, eu sabia que acompanhei muito o comandante Rolim, o dono da TAM, né? E uma das primeiras empresas no Brasil, companhia aérea, comprar a cadeira de roda para andar dentro da aeronave, que é bem estreitinha, foi a Latam, antigamente a TAM, né? E assim, eu falei, caramba, como é que pode não ter... Aí o comissário, eu falei assim, quer ter aquela cadeirinha de roda para a gente botar no filho? Ah, não tem cadeirinha de roda nenhuma aqui. Eu falei assim, não tem, toda aeronave, inclusive, é uma lei, tem que ter. Não, eu trabalho aqui há 13 anos. Eu falei, eu viajo há 25. Então, assim, ele estava acima do que ele podia ser. Ele pode ter o ego que for. Dentro da empresa da TAM, onde o comandante Rolim demonstrava os exemplos de humildade, respeito, por isso que aquela conversa que a gente tinha falado anteriormente, que os seus valores, você não pode deixar uma empresa funcionário nenhum. Até é o seguinte, colaborador e funcionário, não existe colaborador. Colaborador é o seu sócio, funcionário é quem trabalha. Não é menosprezar ninguém. Mas não pode deixar nenhum funcionário ou abaixo de você, que você é o dono, ele pode dar sugestões, mas não pode mudar as coisas que você tá, as regras que você, os valores que você não abre mão, porque senão a coisa vira uma bagunça. E aí eu sentia muito isso em clínicas, né? A recepcionista era médica, era acima da médica e coisa e tal. Eu falei assim, não, gente, tem que ter alguma coisa que possa fazer diferente. E eu vou então começar a analisar essas coisas. E aí, como você tinha falado, né, Léo? Existe muito trabalho escondido por trás de alguma coisa, né? Até aqui, o que está sendo gravado aqui, e quem vai editar vai ter um trabalho danado, gente. Se fosse fácil, a gente tinha botado no celular com a 0.5 aqui, gravava tudo igual. Botava a lapelazinha no pescoço, mas não é. Vai ter muito trabalho, no som, vou mexer. Então, a trajetória
ela é longa, porque o que eu fiz? Primeiro, eu não podia mais pensar em amadorismo, sabe? Porque arriscar as coisas é legal, mas só que se você, como eu, não tinha dinheiro para ficar arriscando, esse risco pode ser fatal, né? Então, eu fiz o quê? Eu fui conhecer, que eu aprendi até com eu ia montar uma serralheria e eu fui no Senai, aqui em Florianópolis, aqui em São José. Eu falei, eu quero montar uma serralheria que eu acho que tem bastante mercado para mim sair nas casas, oferecendo grade e tal, e o envolvimento de uma serra circular, uma escadejadeira, isso não é tão caro. Ele falou, Beto, antes de você querer montar uma serralheria, vai trabalhar numa, para você saber onde os aproveitamentos, porque é esse aproveitamento que faz a diferença. Isso ficou como um ensinamento para mim, para que eu usasse em tudo. E a clínica foi isso. O que eu fiz então? Eu não ia, eu era funcionário público federal, que eu, né, trabalhava na Previdência Social, então eu não podia ser empregado de uma clínica, mas eu podia visitar as clínicas. E eu fui visitando clínicas, porque antes disso aqui eu estava conversando com todo mundo aqui, que eu trabalhando na Dataprev, eu tinha que viajar para todas as cidades de Santa Catarina, todas, que tinha um posto do INSS. Nessa viagem, meu horário era de 6 horas de trabalho, mas nunca trabalhei 6 horas, sempre foi a mais. Então, eu também tinha um horário de almoço, normalmente, e esse horário de almoço eu almoçava, e ao invés de almoçava 15, 20 minutos, e os outros tantinhos eu procurava uma clínica naquela cidade, ia lá ficar lá dentro um pouquinho olhando como é que funcionavam as coisas. Porque a forma de que eu via como eu era atendido, que eu não gostava, né? E a forma que eu ia vendo em cada cidade, eu ia vendo assim, o que eu não vou fazer. Né? O que eu vou fazer eu já tinha na minha cabeça, atender bem as pessoas, essa era a minha vontade. Agora, o que eu não posso fazer, aí eu fui descobrindo com isso aí. Então foi 2 anos nessas viagens, eu indo visitar essas clínicas. Ninguém nem sabia, nem lá em casa não sabiam que eu estava com essa ideia. Porque eu estava indo trabalhar para fazer a parte de informática, e nesse intervalo eu fui alimentando essa minha mente, armazenando tudo. Quando eu cheguei, falei assim, eu vou montar uma clínica médica porque eu estou vendo que Florianópolis, imagina antigamente Florianópolis era bem pequeno, gente. Floripa era bem devagar. Demorou muito para Florianópolis virar uma capital de verdade, né? Porque antigamente, McDonald's aqui, ninguém sabia o que era isso, né? Teatro, o teatro nem sei como é que funcionava, né? Bob's, não tinha essas lanchonetes que tinham já em capitais, né? Tinha o Dennis, o Donis, o Boni, sei lá, que era o único lanchonete que tinha, né? E vendia ali um sanduíche. Sem contar essas de cidadezinha que o cara faz na cozinha da casa dele, serve você pelo basculante, né? Tipo isso. Então, foi mais ou menos assim, pensando dessa maneira. Identificando as oportunidades escondidas, muitas vezes, né? Desbravando. Visitando também empresas assim que estavam fechando e tentando conversar com o vendedor, mas por que está fechando essa... Ah, isso. E às vezes você via que às vezes podia ser falha do dono, mas às vezes era falha dele, que ele estava falando, ele mesmo estava se entregando, né? E quantas vezes você chega num lugar, a pessoa está lá, nem te vê, né? Ele está assinando embaixo a falência. Se o dono não vê isso aí, ele está lascado. Então, assim, você tem que estar bem com a visão no que você não quer que caia, para que isso se torne até um hábito muito forte em você, e você tem que passar esse hábito para os outros que vão trabalhar contigo. Então, foi baseado nisso, em querer oferecer algo que eu não me sentia oferecido, porque não haviam oferecido para mim. E baseado nesse pensamento que a gente foi trabalhando. Né? E um detalhe também, que é o seguinte, eu vi nesse longo da trajetória aí, muita gente fazendo o seguinte, Léo e William. O primeiro dinheirinho eu vou trocar de carro. Primeiro dinheirinho que der, vou dar um presente para minha mulher. Vou dar um carro, assim, coisa linda, aquele laço na frente. Todos que eu conheci e que fizeram isso voltaram à sua vida de empregado de novo.
todos. E eu falei, eu não posso ir nesse mesmo caminho. Então, todo o dinheiro que sobrava um pouquinho da clínica, eu podia estar com a minha parede em casa descascando. Eu ia lá na clínica ver se tinha alguma parede descascando, eu ia arrumar a primeira da clínica. Isso foi anos. Pessoas gozavam de mim. Dono de clínica com esse celular, olha eu aqui, ó, o meu. Que antigamente tinha aquele PT 950, bem grandão, né? E depois, quando foi diminuindo o tamanho, o pessoal foi comprando. Mas o Betão aqui não, né? O exemplo do carro que eu falei, que o cara me ofereceu um carro zero, eu fiquei com o meu velho, de ano de 82, não peguei um de 91, 93. E fui injetando ali. Que eu falei assim, não, eu tenho que alimentar isso que eu tenho sonho de ver ela bem bonitona. Então, tem que criar amor como a gente ama alguma coisa, uma pessoa. Para mim, a clínica virou um filho e eu já imaginava assim, um filho para começar a entender as coisas de leve com 10 anos de idade. Então, eu já sei que eu não posso esperar nada com menos de 10. Então, foi só, não larguei a data prévia, trabalhava, fazia hora extra e injetava tudo na clínica. Porque uma empresa, ela não é, nem a semente que você planta na terra, se você não regar, adubar, botar um enxofre, seja o que for, se tiver um bichinho dando, ele não desenvolve. Então, uma empresa que é mais complexa, que você vai atender as pessoas de fora, pessoas vão dar o dinheiro dela para você. A gente sabe o que é isso. Você convencer uma pessoa a pegar o dinheiro dela para você, você tem que ser bom hoje em dia. Senão ela não dá mais. Não é mais antigamente como antigamente, não. Bom, é isso, né, Beto? Que história, que valiosos aí conhecimentos compartilhados conosco. Eu imagino também que você, aí do outro lado, como falamos no início, né, dos cantos e recantos desse nosso país ou até fora dele, como nós falamos, também deva ter aproveitado, assim como nós, cada palavra ou alguma expressão que tenha lhe tocado. Eu acredito que a gente já tenha, não é, Leonardo? Junto com o nosso convidado, com o Beto, atingido esse nosso propósito, esse nosso objetivo. Olha, Beto, muito obrigado pela tua presença, pelo teu tempo, pela tua paciência que tens muitas vezes conosco aqui, né? No dia a dia, não só aqui, né? Por esse teu tempo, mas por ser a pessoa que você é, por ser essa referência, esse exemplo de inspiração. Eu gostaria também de deixar aqui um registro, se Leonardo me permite, a todo o teu corpo funcional, a todo o teu corpo gerencial, que muitas vezes nos dá tanto suporte, né? Aquelas pessoas que junto contigo, né? Na verdade, você acabou contagiando esse povo todo, né? E tantas outras pessoas. Então, também deixar um abraço aqui, os cumprimentos para todo o pessoal da Clínica Médica Biguaçu, a todos os médicos, todos aqueles funcionários que batalham tanto para transformar esse sonho em realidade, todos os dias, dia após dia. E também gostaríamos de agradecer toda essa equipe que está aqui, que não aparece nas câmeras, né? O pessoal da Singular Vídeo, que também esteve e está conosco nessa empreitada, ao Ademir, que também trabalha conosco, nosso advogado, a todos os nossos parceiros da advocacia, que, de novo, né, nos estimulam, nos capacitam, né, nos direcionam para que cada vez possamos ser ainda melhores e, mais do que isso, mais humanos. Cada vez mais humanos e cada vez evoluindo mais. Obrigado, Posso viu, fazer Beto? uma pergunta para vocês? Por gentileza. Porque assim, a gente não sabe até onde vai chegar esse vídeo, né? Até pode chegar a nível nacional, internacional, mas eu queria saber de vocês o seguinte, eu sei que vocês estão bem preparados já, graças a Deus, fico muito contente em estar com um escritório de uma forma otimizada, mas com uma estrutura de conhecimento muito grande, isso é muito legal. Vocês atendem pessoas de outro estado? Porque vamos supor, tem alguém que está nos ouvindo agora lá do Rio de Janeiro, está desesperançoso já, ou está com algum problema até semelhante ao que aconteceu aqui, alguma coisa. Vocês estão atendendo pessoas de outro estado, de outra situação? Sim, sim, Beto. Foi uma boa pergunta, né? A gente tem, na verdade, conta aqui com a nossa sede, né, em Florianópolis, mas a gente tem parceiros, né, como o William, né, acabou de agradecer, o pessoal que nos faz, né, a gente costuma dizer um corpo jurídico único, né, não estão aqui na nossa sede, mas nós temos parceiros, né, em outros estados, então a gente faz o atendimento. Claro que hoje em dia a gente tem o atendimento online, né, que
semanalmente a gente presta esse serviço, né? Nos procuram, ligam aqui, a gente faz, mas também contamos com um braço, vamos dizer assim, um braço jurídico, né? Especialmente Rio de Janeiro, né? São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. São basicamente esses estados que a gente consegue, né? Nessas capitais, né? Desses estados que a gente já consegue atender, né? E ter, muitas vezes precisa, né? Desse atendimento presencial. Então a gente tem as pessoas que a gente conta, e a gente escolhe, né, a dedo ali quem a gente vai trabalhar, que tem que ter uma boa expertise. Então, bem bacana perguntar isso, né? Isso que é a nossa ideia. Não, eu fico contente com que vocês estão abrindo as portas para outras pessoas da cidade, porque assim, não, hoje mesmo, né, não precisa, mas a gente aí acabar e de repente tá voltando aí a conversa, mas eu achei interessante falar sobre isso, porque, por exemplo, quando eu fui morar fora, uma funcionária falou para outra assim: puxa, depois que o Beto saiu daqui o negócio ficou difícil. Gente, não ficou difícil não. Nós temos WhatsApp, Instagram, Message, tendo tanto jeito de conversar, né, que eu pensei assim, poxa, com tanta sapiência que vocês têm conhecimento do assunto, via online, a pessoa pode estar em Portugal, às vezes, morando lá, e está com problema aqui no Brasil, e consultar vocês e tratar tudo por online, reunião, documento assinado pelo Zap. Quantos documentos a gente nem vai em lugar nenhum, vocês mandam o documento para a gente, em um minuto ele tem validade jurídica. Gente, que eu achei assim, ó, tão avançado a modernidade, a tecnologia que vocês estão implantando no escritório, que por isso que eu levantei essa pergunta, porque eu falei assim, com isso tudo ele deve ser que está atendendo. Tivemos, inclusive, um cliente recentemente que estava na Irlanda, né? Então Sério? até complicado a questão do fuso horário, a gente combinou. Então, assim, é bem, né, bem bacana Pô, também que esse legal, atendimento. né? Isso, Parabéns, e então. também assim, sabe, Beto, nessa aí também a tua provocação bem pertinente, no sentido de que pra gente também é um desafio, porque se a gente falou que tem muito clichê por aí, principalmente quando a gente fala de humanidade, de atendimento sensível, a gente sabe que tem muito clichê, muita gente que promete e não consegue entregar, infelizmente, né? Porque muitas vezes está na essência da própria pessoa que está atendendo. Então, o nosso também desafio está em cada vez mais qualificar esse atendimento, muitas vezes até à distância, para que a distância não distancie ainda mais, é boa, né? Mas que não afaste ainda mais. Pelo contrário, para que mesmo a pessoa que ela esteja distante, ela se sinta presente, né? Parece um trocadilho, mas é proposital. Então, na verdade, que ela se sinta realmente respaldada e principalmente com o resultado do trabalho. Porque, afinal de contas, né, Beto, no fundo, né, Leonardo, reciprocidade de confiança se conquista e se constrói. Ninguém compra confiança, se constrói confiança. A gente fala aqui, né, nos bastidores, que a gente faz processo. E não é processo de judicialização que eu estou falando. Processo é um dia de cada vez, um passo de cada vez. Isso é processo, a vida é processo. Do contrário, seria produto. Está pronto e acabado. E a gente faz processo. A gente caminha, muitas vezes a gente chora junto, a gente sorri junto com o cliente, a gente também dá com os burros na água também, mas o mais importante, a gente sempre procura ser resiliente, aprender com aquele tropeço, nos qualificarmos ainda mais, porque a gente sabe, por mais clichê que seja, que do outro lado da mesa ou da tela há uma pessoa cercada de complexidades como eu, de desafios, de inseguranças, medos, e por isso que a gente fala, né, que o advogado de fato seja um operador do direito. Até porque se ele fosse um peticionador do direito, de que adiantaria? Concordo. Né? E, de repente, a pessoa pode estar pensando assim também, né? Quem está assistindo a gente. Você combinou entre amigos, você já falou que eu sou amigo do Léo, acabamos. Vamos falar bem do cara. Gente, é o seguinte. Para mim, não existe amor nesse nível. Nem trabalho nenhum. Amor só dentro de casa e família. Isso aqui é um apego que a gente tem por ter um espelhamento de ideias e valores que seguem no mesmo caminho. Eu não quero ter problema, eles me ajudam a não ter. Né? E quando eu tenho, infelizmente, que a gente não está livre, eles me ajudam a sair do problema ou amenizar o problema que eu tenho que seguir.
Mas um dos pontos também, falando em tecnologia, e olha, eu vou jogar bem atrás, hein? Alguns anos atrás, não sei se o Dr. Leonardo vai se lembrar, eu estava em Miami com um problema aqui em Florianópolis. Em um escritório grande, eu não vou falar o nome porque não é esse o objetivo aqui, não é ficar medindo quem é o escritório melhor. Você que vai decidir, você que vai falar qual é o escritório melhor com as suas experiências. A minha experiência foi a seguinte: esse escritório grande, poderoso, até pessoas da política aqui em Florianópolis envolvidos nele, quer dizer, tinha tudo para dar certo, simplesmente não foram, não iam na reunião mais, não me deram atenção, não me atenderam no telefone, incrível. E eu entrei em contato, que ainda era o início da minha relação com esse escritório, e largaram imediatamente tudo em cima da hora, assumiram a responsabilidade, foram lá, e eu, graças a Deus, resolvi minha situação. Então, assim, não é depoimento de, tipo, com todo respeito, em muitos lugares, falar, se levanta, você é uma pessoa cadeirante, se levanta, você vai estar curado. Não, mas olha só, online, um incêndio, passar o número do processo, eles aqui leram imediatamente, já no caminho, e já foram lá e resolveram. Então, são esses pontos, sabe, que fazem a gente estar durando tanto tempo. Não é coisa assim de que, eu sou apaixonado, né, por essas coisas. É que as coisas são levadas muito a sério. O que, de repente, podia ser até uma coisa simples para mim, mas se eu estou precisando, e quando eu vejo um escritório de advocacia que se preocupa com aquilo que poderia ser simples para um monte de gente, mas para você é tipo assim, eu não quero que meu nome seja sujo em lugar nenhum, isso é um valor que você não vai abrir mão, e o teu escritório vai lá e trabalha para que você realmente seja visto e provado que você não fez algo errado e seja defendido a tempo, isso aí vão pesando, sabe? Só aquelas plaquinhas que vão subindo e deixando a estrutura cada vez mais sólida, mais firme. Então, assim, desculpa até entrar com essa questão, mas é que eu me lembrei que mesmo há muitos anos atrás não tinha tanta tecnologia e foi usado do meio de comunicação só por telefone, a preocupação de vocês saberem que nem eram com vocês, eu estava com outro escritório, mas vocês não quiseram saber de que por que escolheu ele, se lasca. Não, nós vamos agora mesmo assumir esse negócio e você não vai se dar mal. Eu fiquei muito feliz, não foram, graças a Deus, eu acho que foi o que me deu assim, chega, eu não vou por escritório que tem 10 andares de prédio. Eu vou no escritório que tem as pessoas ali dentro preocupadas comigo, com meus interesses. Então, Bacana, mais esse é uma nosso vez, quero objetivo. reiterar meu agradecimento sempre, sinceramente. Obrigadão mesmo. E é isso, brigadão, né, pela presença, Beto, que tu sabe que é uma pessoa especial para todos nós, né, como eu falei, inspiração. E também agradecer, né, os demais sócios da Clínica Biguaçu, a Rafaela, o Rafael, a Nil, né, que não estão presentes aqui, mas sempre nos nossos corações também, pessoas que batalham, né, junto aí para o crescimento da clínica. Agradecer de novo quem está em casa, né, que a gente pede sempre para curtir, comentar, compartilhar, né, a questão do podcast. E vamos para um próximo, né? Foi muito bacana. Perfeito, é isso, gente. Fiquem conosco. Obrigado, Beto. Valeu, obrigado a vocês Léo. pelo convite também. Um abraço. abraço. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.